Imaginem um mundo onde não existem tomadas, fios ou cabos de carregador, onde a energia elétrica chega até os seus dispositivos da mesma forma que o Wi-Fi chega ao seu celular, invisível, silenciosa e onipresente, onde carros elétricos se carregam enquanto circulam pelas ruas, sensores industriais funcionam por décadas, sem trocar uma única bateria, e comunidades remotas recebem eletricidade sem um único poste ou quilômetro de cabo enterrado no chão. Parece ficção científica? Há algumas décadas era, hoje não é mais. A transmissão de energia sem fio, conhecida no mundo técnico como Wireless Power Transfer, DWPT, é uma das fronteiras mais emocionantes da engenharia moderna. Uma tecnologia que não nasce do nada. Ela carrega consigo mais de um século de história, de experimentos ousados, de sonhos interrompidos por falta de recursos e de uma física que sempre disse sim, enquanto a engenharia ainda dizia, ainda não. E o homem que primeiro sonhou com tudo isso, nunca recebeu o crédito que merecia em vida. Mas seu nome ressoa cada vez mais forte à medida que o futuro que ele imaginou vai, peça por peça, se tornando realidade. No início do século XX, um inventor sérvio radicado nos Estados Unidos tinha uma visão que seus contemporâneos consideravam delirante: transmitir energia elétrica para qualquer ponto do planeta sem um único fio. Seu nome era Nikola Tesla, e sua mente funcionava em uma frequência que poucos conseguiam acompanhar. Tesla não era apenas um inventor prolífico, era um visionário de escala planetária. Enquanto seus rivais competiam para iluminar cidades, ele pensava em iluminar o mundo inteiro, usando a própria Terra como condutor. Sua teoria era que a ionosfera, a camada superior da atmosfera carregada de partículas elétricas, poderia funcionar como um gigantesco condutor global, capaz de receber e redistribuir energia elétrica para qualquer ponto do globo. Em 1901, com o financiamento inicial do banqueiro JP Morgan, Tesla começou a construir a Torre Wardenclyffe, em Shoreham, Nova York. A estrutura de madeira com mais de 57 metros de altura tinha no topo uma cúpula metálica esférica e, abaixo do solo, uma rede de túneis e eletrodos que chegavam a 36 metros de profundidade, destinados a enraizar a torre na terra e usar a condutividade do solo como parte do sistema. O projeto era ambicioso demais. Quando Morgan percebeu que Tesla queria transmitir energia livremente para o mundo, o que tornaria impossível cobrar pelo seu uso, retirou o financiamento. Sem dinheiro, a torre nunca foi concluída. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o governo americano mandou demolir a estrutura, temendo que pudesse ser usada por espiões alemães como ponto de orientação. Tesla morreu em 1943, sozinho e sem um centavo, num quarto de hotel em Nova York. Mas a física que fundamentava suas ideias era sólida, e pesquisadores ao redor do mundo nas décadas seguintes nunca pararam de olhar para aquelas anotações e pensar: e se ele estivesse certo? Antes de falar sobre os países que estão na vanguarda dessa revolução, é preciso entender como essa tecnologia funciona. E ela não é única. Existem várias abordagens distintas, cada uma adequada a uma faixa de distância e aplicação diferente. A mais presente no cotidiano é o CASOM, acoplamento indutivo. Já o usamos sem perceber. É o princípio por trás dos carregadores de celular sem fio, das escovas de dente elétricas recarregáveis e dos cartões de crédito contactless. Funciona assim. Uma corrente elétrica alternada passa por uma bobina no transmissor, gerando um campo eletromagnético oscilante. Esse campo induz uma corrente em uma segunda bobina, no receptor, que converte esse campo de volta em energia elétrica utilizável. O processo é eficiente, pode chegar a mais de 90% de aproveitamento, mas tem uma limitação importante. A distância entre as bobinas precisa ser muito pequena, normalmente alguns milímetros ou centímetros no máximo. Uma evolução significativa é o acoplamento por ressonância magnética,
Nesse caso, tanto o transmissor quanto o receptor são sintonizados para ressoar na mesma frequência, como dois diapasões que vibram em uníssono. Quando isso acontece, a transferência de energia entre eles torna-se muito mais eficiente a distâncias maiores do que seria possível com a indução simples. Foi exatamente com esse princípio que, em 2007, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT, realizaram um experimento que sacudiu o mundo científico. Acenderam uma lâmpada de 60 watts a 2 metros de distância, sem nenhum fio conectando transmissor e receptor. O experimento, liderado pelo professor Marin Soljatic, foi publicado na revista Science e ficou conhecido como Witricity, fusão de wireless com electricity, um marco histórico. Para distâncias muito maiores, dezenas, centenas ou até milhares de quilômetros, entram em cena tecnologias completamente diferentes: a transmissão por micro-ondas e a transmissão por feixes de laser. Em ambos os casos, o princípio é o mesmo. A energia elétrica é convertida em ondas eletromagnéticas de alta frequência. No ponto de transmissão, essas ondas percorrem o espaço, seja o ar, seja o vácuo do espaço, e são então reconvertidas em eletricidade no receptor. A diferença está na frequência utilizada e nas características de propagação de cada tipo de onda. A transmissão por micro-ondas tem a vantagem de penetrar nuvens e condições climáticas adversas. O laser, por sua vez, permite feixes extremamente concentrados e de alta precisão, ideais para aplicações em que a direção e o controle do feixe são críticos. É esse leque de tecnologias que abre portas para aplicações que vão do carregamento de drones no ar até a captação de energia solar no espaço e seu envio à Terra. Os Estados Unidos têm uma relação histórica e profunda com a transmissão de energia sem fio. Não por acaso. Além de serem o país onde Tesla viveu e trabalhou, foram palco de alguns dos experimentos mais impressionantes e ambiciosos da história da área. A primeira grande demonstração moderna aconteceu em 1975, no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em Goldstone, no deserto da Califórnia. O engenheiro William C. Brown, um pioneiro da tecnologia de micro-ondas, realizou um feito que, para a época, era simplesmente extraordinário. Transmitiu mais de 30 kW de potência elétrica usando um feixe de micro-ondas a 2,38 GHz, enviado de uma antena parabólica de 26 metros de diâmetro até uma matriz retificadora, chamada de rectena, posicionada a 1,5 km de distância. A eficiência de conversão atingida foi de 80%. 30 kW suficientes para abastecer uma casa de classe média americana, transmitidos pelo ar sem fios, com 0,8 de aproveitamento, em 1975. Esse experimento abriu as portas para uma ideia que até hoje fascina engenheiros e estrategistas energéticos ao redor do mundo: os satélites solares de potência. A lógica é sedutora. No espaço, a energia solar é abundante e constante, sem atmosfera para filtrar a radiação, sem noite, sem nuvens. Um satélite em órbita geoestacionária receberia de 7 a 8 vezes mais energia solar por metro quadrado do que um painel instalado na superfície terrestre. Essa energia seria então convertida em micro-ondas e transmitida para receptores na Terra, as rectenas, onde seria reconvertida em eletricidade e distribuída para a rede. A NASA e o Departamento de Energia americano realizaram estudos aprofundados sobre a viabilidade desse conceito ao longo dos anos 1970 e 1980. A conclusão foi que a tecnologia era viável em princípio, mas os custos de lançamento de estruturas tão massivas ao espaço tornavam o projeto economicamente proibitivo. O conceito foi arquivado
mas nunca esquecido. Décadas depois, com o custo de lançamento de foguetes caindo dramaticamente graças às iniciativas de empresas como a SpaceX, a ideia voltou com força total. Em 2023, o Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech, enviou ao espaço o experimento MAPL, Microwave Array Power Transfer LEO Experiment, embarcado no satélite SSPD-1 em órbita. O experimento demonstrou com sucesso a transmissão de energia sem fio entre dois receptores a bordo da própria nave, e também enviou um feixe detectável em direção à Terra. Uma prova de conceito histórica para a transmissão de energia solar espacial. No setor privado americano, a empresa Wetricity, fundada diretamente com base nas pesquisas do MIT de 2007, tornou-se uma referência mundial no carregamento sem fio de veículos elétricos. A empresa desenvolveu e ajudou a padronizar o protocolo SAE J2954, que define os requisitos técnicos para sistemas de carregamento indutivo de veículos elétricos em nível global. Para os veículos autônomos do futuro, a carga sem plugs não é apenas uma conveniência, é uma necessidade operacional. Um robotáxi que precisa ser plugado manualmente a um carregador ao final de cada corrida é um robotáxi que precisa de um humano para isso. A Wetricity elimina essa dependência. A Nova Zelândia pode parecer um país improvável para liderar uma revolução energética global. Com apenas 5 milhões de habitantes espalhados por 2 ilhas no extremo sul do Pacífico, o país não é frequentemente associado à vanguarda tecnológica mundial. Mas foi exatamente de Auckland, a maior cidade neozelandesa, que surgiu uma das startups mais promissoras e comentadas do setor de energia sem fio, a Aimrod. A empresa foi fundada pelo empreendedor Greg Kushner, que identificou um problema muito concreto e específico da realidade neozelandesa. Levar eletricidade a regiões remotas, ilhas e áreas de difícil acesso é extremamente caro. Instalar linhas de transmissão aéreas ou cabos subterrâneos por terrenos acidentados, atravessando montanhas, rios e braços de mar, custa fortunas e cria infraestrutura vulnerável a tempestades, terremotos e outros eventos climáticos, dos quais a Nova Zelândia tem de sobra. A solução da Aimrod foi desenvolver um sistema de transmissão de energia de longo alcance usando feixes de micro-ondas focados. 2 pontos com linha de visão direta, como 2 topos de morro separados por um vale, recebem respectivamente um transmissor e um receptor. O transmissor converte a eletricidade em micro-ondas, que percorrem o espaço até o receptor, onde são convertidas de volta em corrente elétrica com altíssima eficiência. O que diferencia a Aimrod de experimentos anteriores com micro-ondas é o uso de metamateriais nos receptores. Metamateriais são estruturas artificiais projetadas em escala nanométrica para ter propriedades eletromagnéticas que não existem na natureza. No caso da Aimrod, esses materiais permitem que o receptor capture e converta as micro-ondas recebidas com eficiência muito próxima de 100%. As perdas ficam concentradas quase que exclusivamente no lado do transmissor, tornando o sistema global altamente eficiente. Em 2020, a PowerCo, segunda maior distribuidora de eletricidade da Nova Zelândia, firmou uma parceria formal com a Aimrod para testar a tecnologia em ambiente real. O sistema protótipo foi construído e testado, um passo enorme da teoria para a prática comercial. A questão da segurança é frequentemente levantada. E se alguém atravessar o caminho do feixe? A Aimrod projetou o sistema com múltiplas camadas de proteção. A densidade de potência ao longo do feixe foi calculada para ser menor do que a emitida por um forno de micro-ondas doméstico em operação normal.
insuficiente para causar danos em uma exposição breve. Adicionalmente, sensores a laser monitoram continuamente o caminho do feixe. Qualquer obstáculo detectado, seja um pássaro, um drone ou uma pessoa, aciona o desligamento automático do sistema em milissegundos. O modelo de negócios da Emerald é elegante. Em vez de substituir toda a infraestrutura existente, a tecnologia serve para conectar pontos que hoje simplesmente não têm conexão elétrica viável por cabo, democratizando o acesso à energia em regiões onde isso hoje é economicamente inviável. Se os Estados Unidos representam o capítulo histórico e espacial dessa história, e a Nova Zelândia traz a aplicação comercial de médio alcance, a Finlândia está escrevendo alguns dos capítulos mais recentes e tecnicamente sofisticados dessa revolução, e fazendo isso com a precisão e a seriedade científica que caracterizam o país nórdico. Pesquisadores da Universidade de Helsinki e da Universidade de Oulu têm explorado caminhos surpreendentemente criativos. Um dos mais intrigantes envolve o uso de ondas ultrassônicas, vibrações mecânicas de alta frequência, acima do limite auditivo humano, para criar o que os cientistas descrevem como fios acústicos invisíveis no ar. Esses canais de onda focada guiam faíscas elétricas ao longo de caminhos definidos no espaço, sem qualquer estrutura física. A tecnologia ainda está em fase experimental, mas abre horizontes fascinantes para interfaces totalmente sem contato físico, conectores que nunca desgastam e sistemas elétricos sem pontos de falha mecânica. Paralelamente, grupos de pesquisa finlandeses têm desenvolvido sistemas de transmissão de energia por laser, voltados especificamente para ambientes industriais de alto risco. Em usinas nucleares, subestações de altíssima tensão e instalações petroquímicas, o isolamento galvânico, a separação física completa entre circuitos elétricos, não é uma preferência, é uma exigência de segurança rigorosa. Fios condutores criam caminhos para correntes de fuga, interferências e, em casos extremos, arcos elétricos catastróficos. O laser substitui o fio com uma vantagem única. Conduz energia com isolamento galvânico perfeito e inerente, eliminando categoricamente esses riscos. O avanço mais concreto e próximo da aplicação comercial vem da Universidade Aalto, em Espoo, o principal polo de excelência tecnológica do país. Ali, o pesquisador Prasad Jayaturatnage desenvolveu um sistema de transferência de energia sem fio que resolve um dos problemas mais irritantes da tecnologia atual: a necessidade de posicionamento preciso do receptor sobre o transmissor. Quem já perdeu alguns minutos ajustando o celular sobre o carregador sem fio, até encontrar o ponto certo, sabe exatamente do que estamos falando. A solução de Jayaturatnage é elegante. Em vez de um único transmissor com um campo concentrado em um ponto, ele projetou uma grade de múltiplos transmissores com correntes fluindo em direções alternadas. O campo eletromagnético resultante dessa configuração é notavelmente uniforme e estável em toda a área coberta pela grade. O receptor pode estar em qualquer posição e orientação dentro dessa área e receberá energia com eficiência consistente. O sistema foi testado com sucesso em colaboração com a empresa finlandesa Soltech Robotics, usando robôs de armazém automatizados como receptores. Os robôs transitam livremente pelo ambiente e se carregam continuamente sem precisar parar, se posicionar ou fazer qualquer interação com a infraestrutura de carregamento. O projeto, batizado de Parksia e financiado pelo Business Finland, o principal agente de financiamento à inovação do governo finlandês, está agora em fase de busca por parceiros industriais para comercialização. A Finlândia não chega a essa posição de vanguarda por acaso. É um país com histórico consistente de liderança em infraestrutura de comunicações,
Foi um dos países que mais contribuiu para a definição da arquitetura do padrão 5G, tem uma das maiores densidades de patentes por habitante do mundo e possui um ecossistema de startups e universidades tecnológicas de classe mundial. A transmissão de energia sem fio é a próxima fronteira natural para um país que nunca parou de perguntar: e se os fios fossem desnecessários? O sonho de Nikola Tesla nunca foi absurdo. Era apenas prematuro. A física que ele intuiu era real. As equações que descrevem a propagação de campos eletromagnéticos nunca mentiram. O que faltava era tempo. Tempo para que os materiais certos fossem descobertos, para que os computadores potentes o suficiente para modelar sistemas complexos existissem, para que o custo de fabricação de componentes de alta precisão caísse a ponto de tornar a tecnologia economicamente viável. Esse tempo chegou. A Finlândia está refinando a ciência e resolvendo os problemas de posicionamento e precisão que limitavam a tecnologia. Os Estados Unidos estão mirando o espaço, desenvolvendo a infraestrutura para captar energia solar em órbita e transmiti-la à Terra. A Nova Zelândia está no terreno, conectando regiões que os cabos não conseguem alcançar. E ao redor do mundo, dezenas de outros países, universidades e empresas correm para ser parte de uma revolução que já não é mais uma questão de se, mas de quando e quem chega primeiro. Os próximos anos nos reservam transformações que mal conseguimos imaginar. Bancadas de cozinha que carregam qualquer eletrodoméstico simplesmente posicionado sobre elas. Estradas inteligentes que transferem energia para veículos elétricos enquanto eles circulam a 120 km por hora. Sensores industriais e médicos que funcionam por décadas sem uma única troca de bateria. Drones que nunca precisam pousar para recarregar. Satélites que transmitem energia solar limpa e constante do espaço para qualquer ponto da Terra, inclusive para as regiões mais pobres e mais remotas do planeta, que hoje vivem sem acesso à eletricidade. A energia elétrica que por mais de um século viajou pacientemente por fios de cobre, cruzando oceanos em cabos submarinos, subindo postes em cada esquina, entrando pelas paredes de cada casa, está finalmente aprendendo a voar. E quando ela voar de verdade, o mundo nunca mais será o mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Seu apoio é fundamental para continuarmos a explorar temas como esse. Obrigado por assistir e até a próxima.